base da emenda, eu tenho plena convicção de que ele é ótimo. Se a gente pudesse aumentar, melhor ainda, mas aí tem aquela questão do juiz substituto, que é muito difícil de ganhar essa briga, entendeu? Aí a pergunta foi para o Saulo, né? Por que a gente defende o PL se ele não é fruto de uma discussão na categoria, né? Essa pergunta foi feita para o Saulo. Deixa eu só avocar a pergunta, só um minutinho que eu vou dizer assim, ó. Quem foi que elaborou esse PL da forma como está? É isso que a gente sabe, né? O Ives Gander, quem é que sentou o Ives Gander na mesa para chegar no índice de 56%? Quem é que chegou? Quem é que sentou com ele? Se a gente conseguir saber quem foi que a gente sabe, quem foi que sentou com ele, a gente vai saber por que os sindicatos defendem tão ferreamente essa proposta. Lá o sindicato do Judec já abriu mão de defender essa proposta, né? Que está lá no fogo cruzado lá. Comentários à resposta do Saulo. Saulo, a gente pode ter a nossa opinião, se é a favor ou se é contra, né? A gente só não pode omitir as informações. Se você vai falar da emenda do subsídio para acreditar o subsídio, eu acho que é imperativo mostrar as tabelas que é defendida pelo movimento pró-subsídio. Porque senão, do jeito que você fala, fica parecendo que o movimento pró-subsídio defende a tabela dos técnicos do ciclo de gestão para os nossos técnicos. E isso não é verdade. O movimento pró-subsídio defende a equiparação dos nossos técnicos com os analistas da Receita Federal. Se o executivo pode pagar esse valor para eles, eu acho que é uma obrigação moral do executivo aceitar que pode pagar aqueles valores para a gente. Agora, aquela questão de assédio moral, como é que nós vamos retribuir a sobrejornada? Isso aí fica parecendo, gente, que se aprovar o PL, acabou o assédio moral. Se aprovar o PL ou a poligagem, todo mundo vai receber hora extra, todo mundo vai receber adicional, isso não existe. Na Polícia Civil do Distrito Federal, você tem delegados, aliás, outras polícias também, não sei como é que é lá no Sergipe, mas existem policiais, existem delegados que dão plantão, como todo policial civil, né, todo policial civil, todo delegado, todo isso. E tem delegado que trabalha no expediente. Os dois recebem o exato e mesmo subsídio, o mesmo valor. A diferença é que aquele que faz o expediente, porque ele trabalha de noite, tem a sobrejornada, ele vai ter uma compensação com folgas. Então, para cada dia que ele trabalha, ele descansa 3. Agora, o delegado que não tem a sobrejornada, o trabalho noturno, ele ganha o subsídio e trabalha o expediente de segunda até sábado no final da tarde. Né? Folga no domingo e no restante do sábado. Então, existem formas de compensar a supressão, a incorporação daquela gratificação específica. Isso aí só precisa ser bem trabalhado. Como eu disse, o subsídio ele não é bom ou ruim por ser subsídio. O subsídio ele vai ser bom ou ruim dependendo do patamar que a gente conseguir implementar. O patamar do ciclo de gestão para os técnicos, ele não é bom. Eu sou o primeiro a dizer que não é bom. Tá? Mas o patamar das emendas, ele é bom. E a gente está aqui discutindo mais do que aquilo é difícil por causa da questão dos juízes, dos delegados, auditores. Já é para fazer as considerações finais, não? Ou nós vamos abrir mais um bloco? Então eu vou passar para a mesa. Mostrar a tabela. Ele está com a emenda e está com a tabela? Eu quero perguntar aqui para tu, vamos falar mesmo da emenda. Obrigado. Quando você fala de emenda, você fala emenda ao projeto, não é isso? Sim, na verdade não quer dizer. Então, emenda constitucional. Quando você falou a primeira vez, eu entendi que emenda constitucional. Porque eu estava vendo aqui, eu tenho seríssimas dúvidas acerca da constitucionalidade do artigo 13 e 14. Isso aqui. Mas já existe. Sim, é que está correndo, porque a previsão de horas extras adicional na produção de dados são direitos constitucionais e em cláusula pétrea, é direito social. Então, quando vai ser uma emenda que vai retirar, do jeito que está passando aqui, seria fantástico, porque a princípio passaria sem entrar, e depois você iria entrar inicialmente e entrar. Não tenho dúvida. É o que a Polícia Federal está fazendo. Eu não tenho dúvida que vai passar e vai ganhar. Porque se afastar, inclusive a aplicação de decisão judicial não tem lei que tire. Isso é coisa julgada. Você respeita, dentro do respeito ao ato jurídico defeito, a coisa julgada e o direito adquirido, é previsão constitucional. Se você recebeu por decisão judicial, não vai ser a lei que vai retirar. Né? Então, e as outras, especificamente, o adicional noturno, a insalubridade, periculosidade e horas extras, que são valores constitucionais estabelecidos no artigo 7º, repetidos no 39, no parágrafo terceiro, que é o que passa para os servidores públicos, as previsões do artigo 7º da Constituição, acho muito pouco provável que depois você não tenha o direito a receber, muito embora a lei venha estabelecer essa forma. Gente, eu não sei se você não vai ter, mas eu quero pedir licença para retirar, eu tenho um compromisso. Eu estou salvo isso meio. Agradeço todo mundo, eu tenho que ir um compromisso. Valeu, passa para baixo. É assim Meio. com você, Silvio. Se eu bem entendi sua explanação, lá o subsídio na PGE lá competitivo, Danilo, espera um instantinho, para todo mundo possa ouvir tua fala.
Sou do Ministério Público Federal. Se eu bem entendi sua explanação, foram dois grandes problemas na implantação do subsídio lá no Sergipe. A carreira que é achatada, 4 níveis, e a dificuldade de progressão na carreira. Por isso que a gente pediu para mostrar aqui a tabela. Nós somos 13 níveis de todas as carreiras, e além disso, a progressão é anual. Não precisa. Então, não existe reserva. Não existe reserva de vaga. Então, como eu defendo subsídio, queria só esclarecer isso, que acho que os dois grandes problemas que vocês encontraram lá no Sergipe, a gente não tem na nossa carreira. Do jeito que está lá hoje, como está, a gente tem mais ou menos entre o início e o término, não uma bobagem de diferença, mas percentualmente é mais ou menos a mesma coisa. Só que quem está embaixo não consegue subir nada. Então você está 5 anos recebendo a mesma coisa. Havia um pedágio primeiro para poder facilitar esse ingresso no curso que a gente tinha colocado. Ainda não era sobre subsídio. A gente conseguiu aprovar um subsídio que representou para os procuradores da época 65% de aumento. Então, o aumento entre que lá, muito embora não fosse subsídio, a única parcela que era incorporar, que era percebida pelos procuradores, além do valor do vencimento, era o aumento. Então, quando se fez o subsídio, que se estabeleceu, e como o Ministério Público e o Judiciário haviam dado um passo bem longo, a gente subiu muito, incorporando tudo e fazendo todas as incorporações. Então, para a gente, no momento, foi muito bom. Mas para os colegas que iam entrar no concurso que já estava aberto, a gente teve que deixar o ingresso no mesmo patamar, um pouquinho acima do que era antes da implementação do subsídio. E eles tinham uma etapa na carreira que era de 3 anos, para depois eles migrarem automaticamente. O pedágio passou, confirmado no estado probatório e migraram. No primeiro ano, logo quando eles entraram, descobriram o que era, né? E aí postularam, se movimentaram, e a gente conseguiu reduzir de 3 anos para 1 ano. Então, mas depois disso, dos 20 e poucos colegas que entraram, tem 17 ou 16 que estão lá. Os que conseguiram progredir foi porque 3 ou 4 se aposentaram nesse período. E a perspectiva de aposentadoria, nos próximos 20 anos, é de mais 3 ou 4. Então, tem um grupamento enorme que ficava travado muito tempo lá embaixo. Então, vocês já conseguiram, dentro do que está no plano de lei, já é algo que já tem esse problema. Já foi pensado, já foi mais maturado. O nosso foi no momento e a gente pensando igual ao juiz. E havia um equívoco de pensar, embora se queira ter a carreira constitucional essencial à administração da justiça, mas é diferente, é completamente diferente do que é a gestão da advocacia pública, do que é a gestão do Ministério Público e do que é a gestão do Poder Judiciário. A gente acabou fazendo algo muito próximo do que eles são, mas nós não somos eles, então dificultou a vida enormemente. Boa tarde, sou Iratano, do TRT16. E, na verdade, eu teria 2 perguntas, uma para o Saulo e outra para o senhor. O Saulo, eu queria saber, queria que eu explicasse, né, como está sendo gravado, para o pessoal do interior, quais são as justificativas do PL que existir e de que forma o PL original, da forma que está, ele consegue sanar esses problemas e por que o subsídio ele não consegue resolver esses problemas. E para o senhor Arthur, eu queria saber se fala-se muito dessa questão do assédio moral e tudo. E se com essa mudança na forma de remuneração de vocês sofreram algo com isso? Aquela discussão, né, toda foi feita durante o dia de hoje da insegurança jurídica. Né? Nós relatamos algumas carreiras que perderam o direito e tentaram na justiça e estão perdendo. Né? A gente fez um relato de vários, Bacen, Receita, que estão perdendo, perdem os direitos e estão perdendo na justiça. Nós aqui defendemos, né? Não podemos, nesse momento, né, de retirada de direitos, entregar direitos para depois conquistar via judicial. Né? Eu acho que direitos a gente conquistou na luta, direitos a gente tem que conquistar na luta. Né? E todo problema aqui, nem dizendo se o subsídio é bom, se é ruim, eu estou dizendo, a gente não pode deixar nossa categoria com uma insegurança jurídica e uma insegurança funcional. Tá?
como a gente tem colocado, né? São direitos que são difíceis, se a gente entrega, né? Nós colocamos nossa categoria numa insegurança funcional. Citei alguns casos, citei a justiça eleitoral, né? As horas extras, citei os casos do adicional noturno, para os companheiros que têm direito ao adicional noturno, citei a insalubridade para os companheiros que têm direito à insalubridade, que têm direito à penosidade. Tá? Então, o PL, eu sempre falei aqui, não é o PL que eu sempre defendo, é um projeto de carreira, né? Que valorize o servidor, que valorize a formação, que evite a terceirização, que combate o aumento da jornada de trabalho, combate o assédio moral, combate o desvio de função. Isso que a gente defende para a categoria. Não somos favoráveis a privilégio também não. Não somos de forma alguma favoráveis a privilégio. Só que com essa insegurança jurídica que se faz, o teor da emenda, que é muito ruim, que é a emenda que está lá, que é a emenda que está sendo negociada, é um teor muito ruim. Se tivesse uma outra proposta, inclusive, para se discutir, por isso que é um debate que a gente tem que ampliar bastante. É um debate que não pode até agosto, que é o prazo para conseguir algum tipo de emenda, fazer todo esse debate virar, porque o governo vai vir com uma proposta de ciclo de gestão. A gente tem que se armar para resolver. A gente tem que se armar para resolver. Não podemos pensar apenas numa tabela salarial. Esse que é o caso que a gente tem que estar discutindo. Mas eu também discordei de todo esse processo. O PL que está lá é um PL que não ajuda, mas é um PL que garante conhecimento base, é um PL que garante direitos da categoria, que a gente não pode pensar, porque eu sou analista, que eu tenho que pensar no técnico. A gente tem que ter essa caracterização. E o que tem posto aí de ciclo de gestão, de ações, cria uma insegurança jurídica e uma insegurança funcional para o trabalhador. Então, eu acho que nesse papel a gente tem muito como discutir, porque eu não concordo, eu sempre fui contrário. Eu participei do plano de carreira, foi uma frustração essa proposta que veio. Mas, infelizmente, a categoria bancou essa proposta, é a proposta que está lá, já tem um relatório totalmente favorável a tudo que a gente sempre defendeu, que era a valorização do vencimento. Um relatório que cria uma gratificação enorme, vai ficar 20% de vencimento, não é tudo gratificação, não concordamos. Uma proposta rebaixada que já joga para 2012, 2013, dentro do orçamento de 2011. Então aqui é um debate bem amplo, mas pela insegurança jurídica, insegurança funcional, a emenda que foi proposta é uma emenda muito ruim, e o histórico que nós temos de categorias que tiveram para reaver direitos não estão conseguindo. Se fosse na lei colocar estudioso, está incorporado como foi colocado. Mas isso o governo quer retirar recursos. É o ciclo de gestão como ele está colocando, é o ciclo de gestão que veio do modelo de Prestes Pereira, tentar exaltar algumas categorias e colocar as outras categorias em dificuldade, que acontece em várias carreiras. É isso que eu estou tentando colocar. Por isso que a gente, nesse momento, está defendendo o projeto, sabendo de todas as dificuldades do projeto, sabendo de toda a divisão, da mobilização que está acontecendo, e sabendo que desde 2006 nós não temos nenhum tipo de reajuste. Por isso que a gente aqui defende o vencimento base, defende todos esses direitos aí, mas contrário a privilégio. Eu acho que privilégio a gente tem que cortar. Privilégio no serviço público, a gente sabe, inclusive, como é que se consegue muitas vezes esse privilégio. Por isso que a gente, no plano de carreira, tem toda essa perspectiva para evitar esses privilégios, critérios para ocupação de função, que a gente evite hoje no serviço público, inclusive o nepotismo. O nosso sindicato tem uma trajetória de luta contra todo esse processo de nepotismo, todo esse processo aí de ocupação aí pelos políticos, aqui no caso. A gente tem aqui um político que está há 40 anos, que todo mundo deve conhecer, que tem ocupação, consegue ocupar quase todos os tribunais aqui do Maranhão, e é uma política que a gente tem que está combatendo. Nunca fomos favoráveis ao privilégio. Eu acho que a gente tem que ser favorável à valorização do servidor público.